Eu vi claramente uma facilidade que eu não encontrava aonde eu trabalhava. Eu fiz meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a quantidade de aporte de recursos é bem menor do que o que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Então lá eu vi exatamente o que a gente acabou de conversar, que é atraso para entrega de material, dificuldade para comprar reagentes, falta de equipamentos. Então a situação era outra. Então quando eu cheguei na França eu me deparei com uma situação contrária. Eu chegava lá e falava para o meu orientador: eu quero comprar tal reagente. Pode comprar. E uma semana depois estava lá. Entende? Então essa foi o primeiro choque que eu tive, foi a facilidade de ter coisas na França comparado com a URGS, que é o local que eu estava. Então isso acho que foi o lado bom. O lado ruim foi a falta de jogo de cintura que os franceses não têm. Então eu vejo que a produção que eu tive na França, ela é oriunda não de uma, como eu vou dizer, não de um desdobramento do pesquisador, e sim facilidades, equipamentos e coisas que você tem à disposição e você consegue desenvolver a pesquisa. Por outro lado, eu vejo que aqui no Brasil, na época que eu estava na URGS, a gente tinha muito menos, obviamente, do que se tinha na França, mas não acaba se produzindo menos, porque o brasileiro ele dá um jeito, ele vai atrás, ele arruma uma alternativa. Então isso é que eu acho realmente muito bonito na ciência brasileira, que a gente consegue, muitas vezes com dificuldade em termos de recursos e poucos equipamentos, conseguir produzir no nível internacional. Nos Estados Unidos o laboratório era um tanto quanto caótico, bagunçado. Às vezes nós não tínhamos as coisas e a gente tinha que um pouco se virar nos 30, também como nos Estados Unidos, na França, embora a gente nunca tive dificuldade de recurso. O grupo que eu estava também era um grupo, felizmente, que tinha bastante condições financeiras, mas o meu chefe ele era muito seguro para gastar o dinheiro, então ele forçava a buscar alternativas sem botar a mão no bolso, o que foi uma coisa interessante, que de certa forma eu me identifiquei com o Brasil. O meu chefe era irlandês, então foi bem legal. O que eu vi de diferente nos Estados Unidos foi que, diferentemente aqui do Brasil, diferentemente da França, eles conseguem vender o peixe de uma forma impressionante. Então eu vejo que muitas vezes os resultados que eu tenho hoje aqui, ou que eu obtive na França, são tão bons, ou talvez até melhores, do que os resultados que eu tive nos Estados Unidos. Só que por outro lado, nós conseguimos publicar em revistas realmente de ponta nos Estados Unidos, porque eu vi que nesse momento a habilidade do meu chefe em vender o peixe, em mostrar aquilo que a gente tinha feito, fez toda a diferença. Então ele, obviamente, ele tem toda uma habilidade, ele foi treinado para isso, mas ele não só fazia uma pesquisa muito boa, mas ele conseguia convencer a audiência de que o que ele estava fazendo era realmente muito bom. E isso é uma coisa que eu vejo como uma falta de formação, tanto por parte francesa, porque eu nunca tive esse tipo de enfoque na França com o grupo que eu trabalhei e depois colaborando com outros grupos, e aqui no Brasil também a gente não tem essa tendência de querer mostrar e quase que supervalorizar aquilo que a gente faz aqui no Brasil. E isso é o que acaba fazendo toda a diferença quando você vai conseguir colocar o seu trabalho numa revista com um fator de impacto super alto ou uma revista muito boa da área. Então isso realmente fez toda a diferença. Então a maior lição que eu tirei da minha estadia nos Estados Unidos, óbvio que eu aprendi muitas coisas no laboratório, aprendi muitas técnicas diferentes, mas o maior aprendizado que eu citaria na época dos Estados Unidos é que a gente tem que realmente saber vender o peixe. O meu chefe sempre dizia assim, que a gente come o ovo da galinha, porque a galinha ela anuncia que botou o ovo. O pato pode colocar ovos talvez tão bons ou melhores que o da galinha, mas como ele não avisa, ninguém sabe
que o ovo está lá. Então todo mundo acaba comendo o ovo da galinha e a galinha ficou conhecida por colocar ovos e a gente se alimenta com os ovos da galinha. Então ele sempre falava que essa parte de mostrar e demonstrar e valorizar aquilo que a gente faz é realmente muito importante. Então, em resumo, eu diria que na parte da França eu aprendi a ser detalhista e criterioso, e na parte dos Estados Unidos é uma parte que eu ainda trabalho, é conseguir vender o peixe e valorizar todo o trabalho que eu faço aqui no laboratório. Você acredita que no Brasil